Gente, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui, valeu. Além do que você faz trabalhando, você escreve muito e você escreve muito também sobre teologia. E você falou que nem na política, nem na teologia você não entra em embate. Não, né? embate jamais. Mas você, de alguma forma... Se alguém estivesse aqui querendo discutir comigo, eu tô falando, meu amigo, fica à vontade. Você perguntou, então, eu respondi, mas de alguma forma você expôs seu pensamento com a sua visão Brasil politicamente falando. Sim. E sua visão Brasil igreja falando. Você vê o mesmo aspecto, você... Não, aqui se salva. Ou você não quer tocar no assunto? Não, posso tocar sem problema algum. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre nada disso. Se eu tivesse preocupação com isso, eu não seria o que eu sou. Não, cara, na verdade, nesse aspecto, eu também tenho muita preocupação com o que vem à frente, né? Mas eu vejo com mais esperança, um pouco mais de esperança do que na política, porque eu vejo movimentos que estão recuperando a boa conduta teológica, né? Porque ninguém se engane quando a pessoa fala assim, a teologia não é importante. Bom, essas aberrações que você está vendo aí, meus irmãos, minhas irmãs, usando bem uma expressão bem pastoral, como eles gostam, né? Tudo que a gente está vendo hoje de coisa deletéria, perniciosa, capenga, caduca, terrível. O problema é que a galera não consegue entender que são aberrações. Pois é, mas essas aberrações que a gente está vendo... Tem gente comendo lavagem achando que é um banquete maravilhoso. E que gera esses desvios de caráter na igreja e nas pessoas que frequentam a igreja, elas são frutos de uma má teologia. Uhum. Porque toda vez que a teologia promove que você terá vida boa se você fizer isso ou aquilo, você quer a vida boa, mesmo que você não faça isso ou aquilo, e quando vem alguma coisa boa, apesar de nascida de uma coisa ruim, você considera bênção, porque você foi beneficiado. Porque, de certa forma, isso nada mais é do que um hedonismo disfarçado. Você é o centro do evangelho, desse evangelho que é pregado. Isso é fruto de uma péssima teologia. Quer ver uma coisa muito clara, muito fácil? Passei isso, vivenciei isso, né? Estava conversando, estava saindo do culto, as pessoas estavam me cumprimentando, e aí disse, pastor, hoje de manhã eu não vim não, mas é porque eu ganhei uma bênção. Uma pessoa foi deixar 2 quilos de carne lá na minha comunidade, que parece que conseguiram a carne barata e tal. Eu falei assim, minha irmã, o nome disso é roubo. O nome dessa bênção é roubo. Não, pastor, mas veio assim, carreta virou. Céu. A carreta virou. Eu falei, minha irmã, o anjo virou a carreta. O anjo virou a carreta ali na... Você tá entendendo qual é o problema? Dutra. Você tá entendendo qual é o problema de caráter? E eu ouvi a voz do Senhor dizendo, vá lá. Vai lá e pega. Saqueia. Tá escrito pra saquear. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Perfeitamente. Eu tô dando esse exemplo pontuado na igreja, mas isso é comum, não é só na igreja, em todo que é lugar. O caráter já foi pro espaço há muito tempo. Ética, há quanto tempo você não ouve um púlpito falar sobre ética? Putz. Desde quando você ouve assim, ética? Eu entrei nessa assunto com você, porque eu geralmente só levanto essa bola. Ô, Lucas, eu tô gritando muito, Lucas? Tá bom. A gente até em off tava conversando aqui sobre assuntos que a gente não gostaria de falar aqui no Cozinha. E eu te falei que eu já trouxe várias pessoas aqui. O Conta Aqui já tá com mais de 1 ano de existência. Eu nunca trouxe nenhum pastor para falar de igreja. Você é um pastor, né? Mas não fala de igreja. Porque o povo é chato, uns assuntos é chato, o papo é chato. E na grande maioria não evidencia aquilo que eles falam. Não, e discute bobagem, né? Não não evidencia aquilo que vive na prática, né? O camarada é muito bom na teoria, quando vai na convivência, tem as paradinhas lá, os esqueminhas aqui, que não chama de pecado, né? Os caras mentem enquanto tá pregando, os caras dá volta nos outros. É uma ajudinha que exatamente. Mas de alguma forma, você falou uma frase aí que é esse ponto que eu quero ter, porque a gente já sabe do que tem errado. Você falou assim, eu vejo uma esperança. Então quando você fala que você vê uma esperança, você consegue enxergar uma galera que tá voltando, no caso, seria o quê? Voltando ou descobrindo? Porque tem muita gente nova, né? Eu digo que é uma espécie de espírito que permanece independente do tempo e do espaço. Determinados princípios atravessam esses movimentos, sejam eles
de euforia. Mas aí o mérito é do próprio Deus, né? Ah, sim. A igreja é dele, ele não vai deixar ela se perder totalmente, né? É uma espécie de espírito que se mantém, que sai catando assim os 7 mil que não se, se dobram a Baal, e esses vão, independente de gerações, mantendo aquilo ali seguro, e a gente vai encontrando com essa turma assim, aqui e ali, e vai dizendo, poxa, não estou sozinho, graças a Deus, a coisa vai funcionando, e a gente está vendo isso acontecer. Que bom. A coisa de umas 2 semanas, eu fui numa igreja lá no interior de São Paulo, grande São Paulo, mas é considerado interior, falar sobre liderança cristã, e eu vi ali 32 jovens de 16 a 32, 36 anos, não é mais do que isso, jovens, né? Porque 36 anos é jovem para mim. E aí o camarada lá estava interessado em aprender aquilo ali e fazendo contrapontos bastante pertinentes, interessados ali. E aí você percebia, inclusive com questões éticas muito fortes, né, nas perguntas, eu falei assim, graças a Deus pelo que eu estou vendo, né? Graças a Deus. E não é fruto meu. Eu estou chegando lá, estou vendo o troço pronto, né? Parabenizei muito o líder daquela igreja, pelas pessoas que entendiam. Ele falou assim, o mérito não é meu. Já os encontrei assim, com essa vontade de crescer, com essa vontade de ser diferente, de influenciar positivamente no mundo. Falei, parabéns, que Deus abençoe, e vamos torcer para continuar desse jeito. Sabe o que é mais feliz ainda? Ontem eu recebi uma relação de igrejas que estão demandando, que querem esse tipo de comportamento e de trabalho. Glória a Deus. Então isso é o que me dá esperança, entendeu? Gente que fala assim, em vez de ficar chamando o cantor que vai levar a gente para dentro da igreja, ele falou assim, dá para vir dar um treinamento aqui sobre qual eu acho que a igreja precisa. Que é o que eu chamo de entretenimento, né? O ambiente de entretenimento hoje, ele agrega muitas coisas, agrega muita gente, mas de verdade não transmite e não traz a essência, não constrói. Não constrói. E eu estou vendo muita liderança se preocupando em sedimentar a capacidade de transmitir o evangelho na sua essência, né? Principalmente no que se refere à ética. Aí, quando a gente tiver essa gente multiplicada, transformada, vivendo de forma diferente, elas podem chegar lá em Brasília. Aí a gente pode começar a pensar, vai dar certo. Mas isso aí não estamos falando. Mas aí você fala, chegar em Brasília... Agora me envolvendo na política, né? Não, essa gente sedimentada que você fala, com ética, ela pode chegar em Brasília, mas também ela pode chegar no batalhão da PM. Claro! Ela pode chegar na OAB. Na recepção do Detran. Ela pode estar no Hospital Central de Bom Sucesso. Você sabe que você vai levar teu carro fazer vistoria, ninguém vai tentar. Não vai ser acharcado. É sobre isso. Não, eu não preciso de nem órgão público só não, tá? Minha mulher essa semana que passou pediu 1 quilo de maminha, de fraldinha, e entregaram para ela 1 quilo de colchão mole. Aí, foi bom, aí que está tudo perdido, porque é isso que eu estou falando, entendeu? A população está ensinada e se entende necessitada de ser antiética. Ela precisa ludibriar para se dar bem. Ela precisa dar um beiço em você, para ser mais exato na expressão, para ficar mais claro. Então, quanto maior for a minha capacidade de engabelar você, maior resultado eu terei. Tu me lembrou meu avô agora. Meu avô dizia que se malandro soubesse como é bom ser honesto, malandro seria honesto só de malandragem. E é isso que está me preocupando, entende? Porque tu consegue olhar que o evangelho, a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, tem essa capacidade de fazer essa formação? Deveria ter, e não teve até agora. E eu vou te dar um dado que, pela sua menos idade que a minha, você não tem como ter esse dado tão forte na cabeça, mas eu vivi isso que eu vou te falar. Década de 80, campanha O Brasil para Cristo, da Convenção Batista Brasileira. Década de 80, não sei exatamente, quem puder me ajudar depois aí, manda para cá. Isso do Amaral Fanini? Não, não estou falando de gente, estou falando que era a convenção. A campanha, né, de missões nacionais era o Brasil para Cristo,
vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Era uma coisa assim bem bacana, empolgante, né? E naquela época, se eu não me engano, nós éramos 5% da população brasileira. Nós estamos falando de evangélicos. Evangélicos, final da década de 70, início da 80, com o pouco número que se tinha para ter, era mais ou menos essa a participação nossa no cenário religioso nacional. 5%, alguma coisa desse tipo. E aí a campanha dizia o seguinte: o dia que fomos 10, nós mudamos o país. Sim, porque você tem 10% de pessoas influenciando a ética, o comportamento das pessoas, né? Exalando o amor de Cristo, o Evangelho sendo totalmente divulgado e vivenciado por tanta gente. Estou falando de 10% da população brasileira, nós estamos falando aqui de brincando, 20 milhões de pessoas. Para a década de 80 seria uma coisa assim, espetacular, de pessoas declaradas e tudo mais. E com a capacidade de influenciar formidável. Mudamos o país, muito bem. Hoje, nós passamos e muito dos 10%. Passamos e muito dos 10%. E o país piorou? Qual foi a nossa influência? O que nós entregamos para essa nação em termos de compromisso ético de um evangelho vivenciado dia a dia? O que nós fizemos? O que deu errado? Onde é que nós estávamos? Eu me considero culpado disso também. Estou falando assim, eles erraram, não. Sou tão culpado como todo mundo, que eu estou nessa brincadeira por mais de 50 anos. Eu estou dentro do evangelho há mais de 50 anos. Sou tão culpado como qualquer um. E aí você falou aí de Nilson Amaral Fanini, depois você deveria citar uma porção de outros figurões. Eu pensei da perspectiva de evento. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte, se ele é culpado, eu também sou, e eu sou um não sei ninguém. Mas eu não posso dizer que ele é o culpado, porque eu sou culpado igual. Porque eu já estou aqui há 50 anos. E o que eu fiz de diferente para isso ser diferente? Então a gente tem que repensar o que é que a gente vai ser. E é por isso que hoje, você vê aí que você, como faz parte da minha lista de transmissão, você deve estar recebendo aí 2, 3 textos por dia, que eu estou numa produção, né, verborrágica de texto, porque eu tenho a necessidade, sinto a necessidade de urgência de colocar para fora tudo aquilo que eu embotei e que, por culpa, deixei de fazer isso circular para contribuir para termos um mundo melhor. Então eu fui culpado pela minha omissão, pela minha timidez, né? Os tímidos não entrarão no reino de Deus, é nesse sentido, né? Fica caladinho, não tem coragem de falar, virei um sem vergonha, deixei de me ter de lado. E estou aí produzindo 2, 3, porque eu não sei quando é que Deus vai me chamar, mas quando a morte chegar, eu quero que ela me encontre vivo, e não morto no meu medo, na minha timidez ou na minha clausura de ficar escondendo aquilo que deveria ter sido colocado sob o holofote, e eu não fiz. Agora, eu não fiz, e uma porção de gente não fez, e outros, pior do que isso, não só se omitiram, como deflagraram, né? Contribuíram para uma coisa completamente outra, que de evangelho não tem nada. Né? E a gente tem aí nomes que a gente poderia citar, mas não vamos citar por questões éticas. Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.